Amado Senhor, nós somos profundamente gratos a Ti. Tu nos dás o privilégio, a honra de sermos Teus convidados, para juntos estarmos ante a Tua mesa, diante de Ti. Para tanto, nós nos submetemos ao Teu Santo e amado Espírito, pois somente Ele pode nos introduzir para dentro da realidade espiritual, do significado deste momento. Não permita que o tornemos comum. Não permita que façamos deste ajuntamento algo simples. Queremos ter os nossos olhos abertos para vermos conforme o Espírito Santo quer que vejamos. Abra então, doce e maravilhoso Espírito Santo, os nossos olhos para contemplarmos as belezas insondáveis do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ao participarmos do pão e do vinho, de fato participemos de uma esfera espiritual. Nos rendemos à Tua direção, ao Teu governo, amado Espírito Santo. Fala-nos pela palavra. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos e irmãs, esse é um momento onde há um toque de excelência no nosso meio. Um toque de excelência porque a própria presença do Senhor é uma realidade em nossos corações. E qual deve ser a resposta da igreja quando ela está reunida em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Qual deve ser a nossa reação quando estamos todos diante da presença sublime do amado da nossa alma? Uma única palavra basta e ela é suficiente nela mesma para responder isto: adoração. Quando nós nos reunimos pelas manhãs, aos domingos, nós não temos nada a fazer, nada a dizer, senão expressar pelos nossos gestos, pelos nossos corações e também pelas nossas bocas, expressar toda a gratidão que há no nosso coração, dizer o quanto nós o amamos, o quanto nós o adoramos. Irmãos e irmãs, que privilégio é o nosso. Como na oração que foi feita, o Espírito Santo nos tome pelas mãos e nos leve para dentro desta realidade espiritual, que é o partir do pão. Que possamos enxergar com os olhos que o Espírito Santo quer que enxerguemos este momento tão sublime, tão maravilhoso, que é estarmos ante a mesa do Senhor. Oh, amados irmãos e irmãs, que precioso é isto! Quando nós observamos as atitudes do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós tocamos um pouco da realidade, das expressões do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós lemos os registros que Ele deixou na Sua própria palavra, tudo isso serve para nós, guardem bem, irmãos e irmãs, como que janelas que são abertas de tal forma que nós podemos debruçar sobre elas e contemplar o seu mais profundo íntimo, o seu coração. Os irmãos sabem muito bem que, depois nós vamos ver uma passagem, mas vamos apenas nos reportar alguns textos. Lá no Evangelho de João 13, o Senhor Jesus, Ele vai nos dizer algo tão precioso e realizar algo tão profundo que
mexe profundamente com o nosso coração. A Bíblia nos diz lá, antes da festa da Páscoa, diz a palavra do Senhor, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Aí ele diz na sequência, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E na sequência ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, sabendo que o Pai tudo lhe confiara, tudo dera a ele, e que ele, o Senhor Jesus, tinha vindo de Deus, e iria para Deus. Olha só, o que ele fez? Ele levantou-se naquela ceia, ele tirou a sua vestimenta, ele cingiu-se com uma toalha, ele pegou uma bacia com águas e foi lavar os pés dos seus discípulos. Irmãos e irmãs, aquilo que era e que é considerado pelos homens como a atitude mais vil, mais humilhante, mais degradante de que um homem ou mesmo uma mulher possa experimentar, que é ser servo e lavar os pés dos outros, Jesus tinha no seu coração que aquilo se constituía nas suas, guarde bem, nas suas delícias. Nós não conhecemos o amado da nossa alma. Ele não lavou os pés daqueles discípulos de um modo simplesmente natural, ensinando que isso deve ser feito. Não, mas aquele gesto, guarde bem, se constituía nas delícias do coração do amado da nossa alma. Que amor é este? E nós vimos na leitura feita, ou na citação feita aqui, que ele sabia que o Pai havia conferido a ele todo o poder. Todo o poder. E quando nós pensamos no poder do Senhor Jesus Cristo, os nossos corações realmente, eles tremem em nós. Nós estamos dentro de um cenário que nós vamos ler, do capítulo 12 do Evangelho de João, bem próximo já dele ser preso e passar por todos os sofrimentos que ele padeceu. Então voltem aí para aqueles que foram para o capítulo 13 de João, no capítulo 12, eu vou fazer uma leitura e depois vamos fazer algumas considerações aos irmãos. Então João 12, do versículo 12 em diante. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo estava escrito. Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isto lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disto, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis aí, vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Até aqui, meus irmãos. Quando nós olhamos um pouquinho o cenário da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber que esta leitura está bem próxima, como há pouco falamos já, daquilo que ele iria padecer. Ele seria preso e sofreria tudo aquilo nas mãos, não só dos seus próprios amados, né?
mas também nas mãos dos romanos. Todas as vezes, irmãos, que nós olharmos nos evangelhos essa expressão, né, que Jesus entrou de modo triunfante em Jerusalém, nós devemos contar que uma semana apenas falta para concluir toda a obra de morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E tamanha é a importância desta verdade que o Espírito Santo reservou quase que metade do livro de João para tratar desse assunto. Dá em torno de 46% de todo o assunto que o Espírito Santo trouxe a João dentro dessa semana final da experiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos ter atenção nela também, porque o Espírito Santo deu atenção a ela. E é interessante observar que todo esse cenário está acontecendo dentro daqueles momentos que antecediam a Páscoa que os judeus celebravam. E Jerusalém era visitada por em torno de 2 a 3 milhões de pessoas que vinham de todas as regiões para, então, ali participarem da festa pascual. Vinham da Ásia, vinham do Egito, vinham de todas as outras regiões. Então nós tínhamos uma multidão em Jerusalém. E quando nós pensamos num cenário que é o seguinte, Jesus, por todos os anos anteriores, mais de 3 anos em seu ministério, e olharmos um pouco do poder que ele expressou, da sua autoridade, da sua sabedoria que manifestou, nós vemos que houve um crescente. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele curou leprosos, ele deu vista aos cegos, ele quebrou a própria lei que ele constituiu e andou por cima das águas. Ele ressuscitou mortos, ele multiplicou pães. Ou seja, nós temos muitos e muitos registros que autenticam e selam o ministério do Senhor Jesus Cristo. E bem próximo desse episódio aqui, dentro do próprio relato de João, nós temos 2 eventos extremamente significativos que testificam do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que no capítulo 9 está relatado a cura daquele cego desde o seu nascimento. E a partir daquela situação, daquele milagre, daquele sinal feito pelo Senhor Jesus Cristo, já junto com outra multidão que o seguia, outra grande parte da multidão começou a ir após ele. Mas nós temos na sequência, no capítulo 11, uma expressão de absoluta autoridade e poder, quando ele ressuscitou Lázaro dos mortos. Irmãos, então, esse é todo um cenário que nós encontramos quando a Páscoa ia ser comemorada. Os seus discípulos tinham uma expectativa enorme no coração de que teria chegado o momento para ele anunciar que ele era o Messias que era prometido em toda a Escritura. Ele já tinha autenticado, ele já tinha selado todo o seu poder e autoridade com tudo que ele havia feito. Os seus discípulos tinham no coração essa expectativa. Aquela multidão espalhava-se entre si, falando dos sinais que Jesus tinha feito por todos os lados. Era aquele momento onde o Senhor Jesus poderia ter ao manto da sua humanidade, expressar toda a sua glória e fazer apenas mais um sinal. E toda aquela nação prostraria aos seus pés. Ele seria o verdadeiro Messias, ele seria aclamado, ele seria recebido, os romanos cairiam por terra. Nós vimos em outra situação que o Senhor Jesus, ele podia, se assim o desejasse, expressar mais do seu poder. Isso está relatado apenas como referência lá no livro de Mateus, quando Jesus ele é preso no Getsêmani. Então há aquele tumulto todo. E o Senhor Jesus Cristo, diante de toda aquela circunstância, o que ele falou? Olha, vocês guardem as espadas de vocês, porque eu nesse instante poderia rogar ao meu Pai, e meu Pai que está nos céus, me enviaria agora 12 ou mais de 12 legiões de anjos. Uma legião são 6.000. Mais de 12 legiões. Mas como que se cumpriria as Escrituras? Ou seja, ele subjugou o seu poder em favor de algo maior. Ele subjugou o seu poder.
E dentro desse quadro, onde mais de 2 ou 3 milhões estavam em Jerusalém, que oportunidade, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus tinha para estabelecer e selar definitivamente, Ele era o Messias. Tudo estava preparado, seus discípulos estavam em expectativa. Mais do que isso, como nós lemos aqui, o que aconteceu? Os gregos foram até Ele. A Grécia, o berço da sabedoria. O mundo estava aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo estava inclinado diante de um homem tão poderoso como aquele. Mas, irmãos e irmãs, quando ele recebeu a notícia de que os gregos queriam falar com ele, ele falou: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Chegou a hora. Será agora que ele vai ser exaltado como Messias? Não. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. A maior demonstração de poder do nosso Senhor Jesus Cristo não foi quando ele criou esse universo, quando ele criou o átomo, quando ele andou por cima das águas, quando ele ressuscitou mortos. Foi quando ele abriu mão dele mesmo, quando ele subjugou o seu poder em favor do amor. Nas suas delícias maiores, amar, servir. Oh, meus irmãos, nós não conhecemos o amado da nossa alma. Que amor é este? Que profundo amor é este? Demonstrado naquela cruz por nós. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Aí está, irmãos, a declaração de amor dele por nós. Ele poderia fazer, porque ele merecia ser o que ele sempre foi, na sua realidade, em sua essência. Ele poderia assumir o seu aspecto de Messias, mas jamais atingiria o coração do homem. Então ele demonstrou a sua excelsitude, o seu poder, quando ele abriu mão dele mesmo. E assim como ele encontrou as suas delícias quando ele lavava os pés dos seus discípulos, ele encontrou as suas delícias quando ele marchou para uma cruz para morrer por nós. Irmãos, nós não entendemos esse amor, nós não somos assim. Nós não somos assim. Mas ele nos amou. Ele abriu mão de si. E há tantas outras verdades na sequência, irmãos. Porque quando ele foi pendurado naquele madeiro, quando ele estava sofrendo todas as dores, todos os pecados do passado, do presente e do futuro vinham como que sobre ele, buscando uma brecha para contaminar a sua alma pura e imaculada, e não acharam brecha alguma, porque ele era santo, perfeito e puro. Não só isso, irmãos e irmãs, a própria ira de Deus estava procurando nele mácula, porque se houvesse pecado nele, ele não teria autoridade de ser o nosso Redentor, e não achou. Esse é o nosso Senhor, irmãos e irmãs. Esse é aquele que abriu mão de si mesmo por nós. Que demonstração de poder! No amor. No amor. Nós não somos assim. E este Senhor maravilhoso é que nos convida para estarmos diante da sua mesa, para participarmos do pão, para bebermos do cálice com vinho. Este é o nosso Senhor, por amor. Ele quer compartilhar esse amor conosco. Ele quer se doar a nós. Oh, irmãos e irmãs, que privilégio nós temos tido. Como há pouco nós estávamos dizendo, a única resposta adequada que nós temos no nosso coração, quando estamos reunidos em torno do nome dele, é uma só: adoração. O que vamos falar? Vamos pedir? Vamos ensinar? Não, irmãos. Não, nós temos que permitir que os nossos corações duros e frios como gelo possam ser quebrados para que possamos dizer pelo menos: Senhor Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro, porque tu fizeste uma obra significativa para mim. Que nós possamos, irmãos, como seus convidados, nos expressar em adoração, pois Ele nos amou em grau infinito. Nós nunca vamos conseguir tocar uma realidade. Quem somos nós, carne, para falar dele? Mas Ele, pelo seu Espírito, permite que nós adentremos um pouquinho. Como nós falamos, sabe, quando olhamos para as suas atitudes, quando lemos vemos sobre suas reações, lemos a sua fala. Isso se constitui em janelas
nas quais nós podemos debruçar e olhar para dentro do coração do amado da nossa alma e ver a pureza, a beleza, a santidade, a humildade, o amor. Que amor é este, irmãos e irmãs? E é este Senhor, Rei do Universo, que nos convida para estarmos diante da sua mesa. Todos aqueles de nós que pela graça e misericórdia nascemos de novo, fazemos parte da sua família. Ele tem nos convidado. E todos de nós que nascemos de novo e fazemos parte da sua família, que temos o nosso coração purificado, os nossos pecados todos confessados diante do Senhor, porque já fomos perdoados, então nós temos um livre acesso até a mesa. Podemos participar de rosto erguido diante dele, por causa da obra dele em nosso favor. Então, irmãos e irmãs, que sejamos socorridos pelo Espírito Santo, que os nossos olhos sejam um pouco mais abertos para vermos que a maior expressão do seu amor ali foi vista na obra da cruz, quando ele podia ser livre, mas desejou não ser livre por amor a nós. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos e irmãs. Nós somos profundamente gratos a Ti, amado Senhor. Nós nunca vamos compreender o Teu imenso e eterno amor revelado por nós, mas nós nos inclinamos, nós nos rendemos a Ti e dizemos, ainda que de maneira tão imperfeita e fraca, nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, maravilhoso Senhor, bendito sejas o Teu nome, pelo Teu grande amor demonstrado por nós naquela cruz. Receba de todos que aqui estão como um só, a Tua igreja aqui está, toda adoração que lhe é devida, todo louvor que lhe é próprio. Bendito seja, Senhor, bendito sejas. Amém, Senhor Jesus da glória. Amém.